pediram uma palestra sobre Francisco de Assis. Primeiro, me exigiu porque mexia comigo. Se existem duas personalidades que muito me atraem na história, são Paulo de Tarso e Francisco de Assis. E outra circunstância que é uma responsabilidade muito grande tentar adentrar a história de um homem desse povo. Para que nós possamos entender Francisco de Assis, nós vamos nos transportar para o período em que ele viveu. A Europa vivia a chamada Época das Trevas. Desde a queda do Império Romano, por invasão dos bárbaros, dos gotos, todas as obras literárias, todo o conhecimento, para a proteção e não serem destruídos por aqueles que não conheciam o latim, foram ocultadas nas catedrais. Então, toda a sede do conhecimento ficou simplesmente guardado com as igrejas. A partir daí, nenhum leigo tinha acesso à informação. E a Europa mergulhou num período onde não existia filosofia, onde não existia uma sede de pensamento e pesquisa. As cidades, até então, grandes, vamos dizer, poderes imperiais, grande poder bélico e poder político, foram desmontadas. E o poder deixou de estar centralizado na mão de um imperador. Com isso, a necessidade fez com que o comércio entre as pessoas fizesse valorizar as pequenas comunidades, os chamados burgos, e surge a burguesia. Esses pequenos centros de comércio começam a se desenvolver e formar novas cidades. Mas agora, elas não estavam baseadas no poder bélico ou no poder político, mas sim no poder comercial, no poder financeiro. Se até naquele período anterior, os grandes, quando precisavam de um financiamento, como os governos, recorriam aos bancos da igreja, a partir daí, eram pequenas as necessidades e volumosa a quantidade de movimentação financeira. Então começam a surgir pequenos empreendimentos bancários, famílias que vão se destacar e enriquecer, financiando o comércio, financiando a cultura. Surgem os Médicis na Itália, os Borgias na Espanha, e essas famílias passam a descentralizar também a movimentação financeira. Agora, se por um lado desmontou-se o poder político, desmontou-se a centralização de controle das cidades, também desmontou-se a centralização da fé. Porque a Igreja de Roma era vinculada ao governo romano. Quando esse governo se desfez, ela perdeu a estrutura de manipulação de todas as suas igrejas espalhadas pela Europa. Então, começam a surgir grupos que liam o Evangelho, agora disponível em outros idiomas, para que pudessem estudar as verdades do Cristo. E começam a pregar, sem a aquiescência do poder centralizador de Roma. Então, um comerciante em Lyon, chamado Pedro Valdo, ele, estudando o Evangelho, ele tinha um poder financeiro, começa a utilizar-se dos seus recursos para estruturar uma assistência aos necessitados. E junto com eles, outros vão se agregando e surge o que nós chamaríamos dos valdenses. Um grupo de estudiosos cristãos que simplesmente praticavam os ideais do Cristo. No sul da França também vai surgir o movimento dos cátaros, o chamado catarismo. Buscando aqueles pergaminhos, eles também tentam levar adiante na pureza o ensinamento de Jesus. Eram chamados os homens bons. Eles viajavam geralmente em dupla
e não acumulavam posses. Simplesmente repartiam o pão por onde iam. E o pão que eles carregavam era tido como um pão santo. Eles impunham as mãos, amparavam, curavam chagas e tentavam amparar todos os necessitados. Não recolhiam sequer bens que encontrassem pelo caminho. Eles eram adeptos da não existência de posses. Só aceitavam quando alguém lhes presenteasse com alguma coisa. Em Milão, no norte da Itália, artesãos também sensibilizados com os ideais do Cristo começam a se mobilizar para estender a mão e amparar os necessitados, pregando os ideais que houveram sido deixados 1000 anos antes por Jesus. Eles são chamados os humiliati, ou os humildes, e simplesmente praticam o cristianismo. Só que a existência desses grupos, e outros também menos importantes, começa a colocar em xeque a unidade da igreja. Por quê? Pela primeira vez, ela perdeu o monopólio de pregar. E isso faz com que a preocupação da perda desse poder fizesse com que fosse implantado o Tribunal da Inquisição, que perseguia todos aqueles que estivessem falando do Cristo, mas que não fossem subordinados à igreja. Eram considerados heréticos. O tribunal começaria por volta de 1215 e se estenderia aproximadamente quase ao ano 1900. Pois bem, é sob essas circunstâncias que no ano de 1182 nasce na cidade de Assis Giovanni di Pietro Bernardoni. Giovanni era filho de um pai que era comerciante de tecidos e que tinha uma rica situação financeira. Era importante na cidade pelas posses que tinha. E a sua esposa, que era francesa. Numa das vezes que Pietro de Bernardoni viaja, é quando a sua esposa grávida dá à luz ao filho. E ela, que trazia inconscientemente uma ligação muito forte com um dos apóstolos do Cristo, chamado Giovanni Evangelista, ou João Evangelista, dá esse nome ao filho. E ele passa a ser educado com toda a riqueza que o pai tinha. Não era bem um nobre, não tinha o poder de um príncipe, ou daqueles grandes poderosos, mas dispunha de muitos recursos financeiros. Como a mãe era francesa, ele tem acesso à educação também daquele país. Aprende o idioma e durante a juventude, o conhecimento de poemas, a utilização das poesias e no idioma francês o tornaria um verdadeiro Dom Juan. Ele se torna um grande conquistador e ele transparecia, vamos dizer assim, destacava perante a sociedade, porque o pai estimulava a gastar os recursos financeiros nas suas noitadas, vamos dizer assim. Então ele bancava a bebedeira de inúmeros outros colegas e amigos que se encostavam a ele para poder usufruir dos recursos que ele tinha. Como então ele se projetava com o conhecimento e a cultura que tinha, ele passa a ser conhecido como o pequeno francês de Assis, ou Francesco de Assis, que originaria o nome do que nós conhecemos. O francesinho de Assis adentra pelas noites, virando as madrugadas, era o ídolo da juventude, mas ao mesmo tempo era o terror dos pais, porque todos os pais viam nele um transviado, viam nele um desequilibrado, e temiam que seus filhos se aproximassem. Como todo jovem daquela época que vivia a Europa medieval, a Europa dessa fase negra, simplesmente o que se projetava perante a sociedade eram os cavaleiros. Tanto que a gente vai ver os mitos do cavaleiro do rei Arthur e os cavaleiros da Tábua Redonda, e toda a estrutura que nós vimos da Europa medieval. Então, ser cavaleiro era
durante as donzelas. Então, tanto quanto os outros, Francesco sonhava em ser um cavaleiro. Como não existiam poderes centralizados, as cidades disputavam entre si a importância comercial e guerreavam por isso. E uma das maiores inimigas comerciais de Assis era a cidade de Perugia. Então, Assis e Perugia declaram guerra. E quem é que vai se alistar naqueles exércitos tentando se tornar um cavaleiro? Francisco de Assis. Ele se alista e parte para a batalha. Antes que galgasse as terras estrangeiras, ele tem um sonho. Ele se imagina num palácio, cercado de armas que reluziam como prata. E naquilo ele tem uma visão. Ele acredita que aquilo era o prenúncio do seu sucesso como cavaleiro. E se entrega à batalha. Infelizmente, ou felizmente, Assis não teria sucesso. E numa batalha em que ela perderia, Francisco se torna então prisioneiro e é jogado no calabouço na cidade da Perugia. Por lá ele permaneceria por quase um ano, onde ele adoece e contrai uma moléstia gástrica, que não é bem descrito, e uma infecção na sua vista. Doente, impossibilitado de fazer nada, ele começa a sofrer de uma depressão. E é nessas circunstâncias que seu pai, com o poder financeiro, o resgata, comprando a sua liberdade e o levando de novo de volta a Assis. Ele permaneceria sem condições de andar e de fazer grandes coisas por aproximadamente um ano, acamado. Tomado pela depressão, segundo narra Divaldo Pereira Franco durante esse período, ele começa a questionar os seus ideais. Ainda trazia o sonho de ser um cavaleiro, mas começa a haver conflitos existenciais que povoavam a sua mente. Quando ele reestabelece a saúde, dessa vez são os exércitos papais que declaram a guerra a Frederico II. Era o desafio e a disputa entre a igreja e os poderes que começavam a nascer regionalizados, entre os senhores feudais, entre os reis que começavam a surgir. E, novamente, Francisco se alista no ímpeto de se tornar um cavaleiro. Mas, quando ele, então, galgava o terreno em destino à batalha, certo momento ele para junto a um rio para tomar água e ouve uma voz que lhe chama: Francisco, interpretaste errado o teu sonho. Ele não entendeu nada. Que é mais importante? Servir ao Senhor ou ao servo? Então Francisco responde: claro que é o Senhor. Por que então serves ao servo? Ele então fica cheio de dúvidas. E a voz complementa: torna a tua cidade e aguarda novas instruções. Ele então abandona o roteiro da batalha e retorna para Assis. É tido pelo pai como um desertor, que passa a discriminá-lo, mas ainda sonha em fazer dele um novo e grande comerciante para substituí-lo nos negócios. E Francisco fica a se questionar. Na cidade, todos os anos acontecia a festividade dos jovens, o festim da juventude, aonde elegiam um jovem que representaria na perfeição a juventude. E ele teria a responsabilidade de assumir matrimônio em breve. E naquele ano, quem foi eleito então o rei da juventude, graças ao seu, vamos dizer, a sua conduta das noitadas e de tudo aquilo que ele vivia com os outros jovens, Francisco de Assis. Só que em sua mente aquilo já não coadunava mais com os seus pensamentos. Durante as festividades, ele se afasta e se refugia numa caverna, seguido apenas de um amigo muito próximo. E lá, ele confessa ao amigo: algo mudou dentro de mim. Eu quero, sim, brilhar, mas não sei como. Não é exatamente isso.
Me foi dito para voltar para cá, mas a voz não me fala o que devo fazer. E ele simplesmente começa a fechar-se, cada vez mais voltado para si mesmo. Numa das suas caminhadas em direção à região da Porciúncula, quando ele andava pelos campos, ele ouve um sino que tocava, que chamava a atenção quando uma caravana de leprosos se aproximavam, para que as pessoas pudessem se afastar. Era o medo do contágio, era a aversão, uma verdadeira ojeriza, o nojo que tinham daquelas pessoas cujas faces se decompunham a olhos nus. Mas, naquele dia, Francisco fica imóvel. E quando o sino se aproxima, ele observava que era somente um senhor que caminhava, maltrapilho, com poucos tecidos que o cobriam. Era possível enxergar aquele rosto desfeito, e o homem tremia no frio europeu. Francisco, que tinha um coração bom, naquele instante toma o seu manto, estende e cobre aquele homem. Quando o homem sente-se agasalhado, fita-lhe nos olhos, e Francisco, vendo o brilho dos olhos da gratidão, vence todo o nojo que tinha, dá um abraço e beija a testa daquele homem. No seu testamento ele narraria: aquilo mudou a sua vida. Depois de alguns passos se afastando, ele olha para trás e não vê mais o leproso. Ele traz consigo a dedução de que houvera amparado o próprio Cristo, que estivera à sua frente para chamar a sua atenção para aquele povo. Então ele volta para a cidade e vai à capela de São Damião para fazer uma oração. Quando ele está orando diante do crucifixo, ele ouve novamente a voz que o havia chamado a atenção anos antes, que diz: Francisco, olha ao seu redor. E ele gira. A minha igreja cai em pedaços. E ele começa então a observar as ruínas de uma igreja já deteriorada para o tempo. Então a voz diz: Francisco, reconstrua a minha igreja. Francisco imediatamente entende que ele deveria reerguer aquela obra física que encontrava-se depredada pelo tempo. Vai então para casa. Estando o pai viajando, ele coloca grande parte dos tecidos para vender abaixo do preço de mercado. E o dinheiro começa a entrar em grande volume. Ele junta todo aquele dinheiro e vai até a Catedral de São Damião e faz uma doação para que o pároco pudesse investir na construção e reestabelecimento da estrutura da sede. Quando ele volta e quando o pai retorna de viagem, vendo o desfalque no estoque, fica possesso e começa a partir para agressões. Francisco então foge e refugia-se no celeiro, onde somente aquele amigo próximo passa a visitá-lo para levar-lhe as refeições diárias. E lá ele fica retirado por um tempo. A barba começa a crescer, ele emagrece enquanto espera abrandar a fúria do pai. Passado determinado tempo, ele resolve voltar às ruas. Mas ele sabia que, a partir dali, a sua obrigação seria atender aquele pedido. Seria atender aos ideais do Cristo. Então ele começa em praça pública a expor os seus novos pensamentos. Só que ele é tido como um louco, como um desequilibrado, alguém que perdera a noção da sanidade mental. E o povo começa a bradar, começa a cercá-lo com agressões e simplesmente não entendia o que acontecia. E é nesse burburinho que o pai percebe a presença do filho, vai até lá, resgata e leva-o para prendê-lo dentro do lar, acorrentado no subsolo. Lá, a mãe fica extremamente penalizada. Ela nunca esperara um futuro comerciante no seu filho, mas esperava algo santificante. Depois de algum tempo, ela o desprende das correntes e Francisco
foge em direção à casa do bispo, buscando ser amparado. Dom Guidônio o recebe, mas não demoraria muito para que seu pai o percebesse e também fosse em direção à casa episcopal. Quando lá chega, o pai despeja tudo aquilo que tiver tido por parte do filho nos últimos dias. E fala do seu desequilíbrio, fala do grande prejuízo financeiro que causara aos seus negócios, fala da loucura no qual ele estava imerso e que quem é que pagaria por aquele prejuízo. Então Francisco, na cena que torna-se célebre, despe-se de todas as suas peças de roupa e nu entrega nas mãos do pai e fala: Pai, aqui tens o que te pertence. E nu sai para a rua e vai em direção ao corpo. Naquele instante, ele rompe os laços familiares. Naquele instante, ele rompe com os lados daquela juventude transviada. Naquele instante, ele rompeu com a burguesia. Naquele instante, ele conquista um fã, Dom Guidônio, que mais adiante tornaria-se o Papa Dom Gregório IX, passa a se tornar o seu fiel protetor. E Francisco passa a utilizar-se apenas de um manto amarrado por uma corda como seu único traje. Já que houvera sido chamado para reconstruir a igreja, ele torna-se um pedreiro e passa a trabalhar na construção das igrejas. Ajuda a restaurar a igreja de São Damião, reestrutura e reconstrói a igreja da Porciúncula e várias outras igrejas da região acabam de receber a sua mão de obra, que juntava as pedras para reestruturar aquelas que eram chamadas casas de Deus. Não demoraria muito para que o seu exemplo chamasse a atenção. Um rico comerciante local, Bernardo de Quintavalle, torna-se seu fã e, decidindo abraçar o mesmo ideal, vende todas as suas posses e distribui todos os recursos para com as pessoas pobres. Também ele teria outros seguidores, como Pietro Catarini e mais outros, até incorporar um número de 11 adeptos. E eles pregavam o Evangelho, e eles reformavam igrejas, e eles se comprometem, de acordo com os ideais de Francisco, a viver na extrema pobreza, a doar-se pelo próximo e a viver no celibato ou na castidade absoluta. Quando esse movimento começa a crescer, Dom Guidônio preocupa-se com o movimento da Inquisição recém-iniciada, da perseguição aos cátaros, que eram os primeiros perseguidos, também dos valdenses, dos humilhates. Chama Francisco e fala: você precisa ter a permissão do Papa para que você possa prosseguir. Então, ele, junto com seus 11 seguidores, ruma para Roma. Lá ele vai em busca da permissão do líder da igreja para que ele pudesse continuar a viver os ideais do Cristo, de acordo e coadunado com a igreja. Quando lá chega, depara-se inicialmente com a dificuldade de se ter acesso àquelas catedrais. Não era qualquer um que era permitido entrar, e ele simplesmente não tem facilidade. É Dom Guidônio que o representa para levar as regras que sua ordem queria seguir. E imediatamente os cardeais veem como regras extremamente rigorosas. Ninguém vai se expor a tamanhas e severas imposições, a tamanhas e severas abstinências. O padre, então, decide que não vai recebê-lo, principalmente quando vê que trata-se de um grupo de seres, vamos dizer assim, maltrapilhos, sujos, que mais se assemelhavam a criadores de porcos. Então o Papa deixa a frase que também ficaria eternizada: vá pregar para os seus porcos. E imediatamente ele segue com seus discípulos para uma pocilga e prega o Evangelho por alguns dias para os porcos.
Quando termina, ele retorna mais enlameado do que antes. Só que nesse meio tempo, o Papa Inocêncio III tivera um sonho. E ele conseguira ver a Catedral de São João de Latrão, aonde ficava a sede do papado, ruindo e sendo erguida por um pequeno homem maltrapilho que a mantinha de pé. E ele chega à conclusão que era Francisco. Quando eles retornam, então, da pocilga, o Papa mande que os banhem, eles, então, limpos, são levados para uma audiência. Ele pede que seja ouvido, que lhe seja dada permissão para que a sua ordem, a ordem dos frades menores, pudessem viver segundo aquelas proposições. Aquilo tudo é questionado. Como alguém pode conseguir se submeter a determinadas regras dessa forma? Mas esse pensamento, que era quase unânime, é quebrado por uma voz que diz: se nós falarmos que essas proposições são impossíveis de serem seguidas, nós estaremos negando ao próprio Cristo, porque o Cristo viveu assim. Não querendo emitir nada por escrito oficial, o padre dá uma permissão verbal para que Francisco prossiga com a sua ordem. Quando eles voltam, e estão no caminho de volta, surge um conflito entre os 12. Por quê? Parte questionava todo aquele poderio, toda aquela burocracia, toda aquela riqueza com o qual se revestia a igreja. Alguns se propõem a seguir para o campo e viver como eremitas, afastado daquilo que era chamado de cristianismo. E é nesse instante dessa divergência, onde se perde a unidade, que Francisco é assistido sozinho, pensando, quando ele começa a fazer uma pregação para os pássaros. E os pássaros se aproximam como se entendessem tudo aquilo que ele falava. Aquilo encanta. E esse sentimento, esse pensamento, essa sintonia com a natureza e com o cosmos, faz com que a unidade se restaure e eles tornem novamente o caminho para Assis. Lá se aproximando, se instalam numa cabana que estava à beira de um rio. E lá começam a atender os leprosos, ajudar a limpar as chagas, amenizar os sofrimentos daqueles pobres coitados, atender todos os necessitados que lhes batiam a porta. E à medida que aquele trabalho começava a ser conhecido, novos adeptos surgiam. Dentro de pouco eram dezenas. Não demora muito para que cheguem a centenas. Então, um pároco da região da Pociúncula, com a aquiescência de Dom Guidoni, resolve dar a igreja da Pociúncula para que pudesse ser a sede da ordem dos frades menores. Juntamente existiam as terras ao redor, onde eles cultivam e seguem adiante com a obra. Não demoraria muito para que os franciscanos atingissem 2.000 frades agrupados trabalhando para o bem. Francisco sabia que a obra do Cristo não era para ficar fechada entre 4 paredes. Não era para ficar limitado naquele local. Então ele parte a enviar 2 a 2 os seus frades para que visitem toda a Europa. 2 vão para a Espanha, 2 vão para a Alemanha, outros vão para outros prados e circulam praticamente toda a Europa. Na Alemanha eles são massacrados porque não sabiam falar alemão. Em outros lugares eles eram ouvidos, em outros lugares eles eram mal recebidos. Francisco também parte nessas cruzadas do conhecimento, que aconteciam paralelo às cruzadas que o poder de Roma mandava para tentar libertar a Terra Santa. Estávamos na altura da 5ª Cruzada. Pois bem, recordando aqueles tempos de juventude, não somente Francisco era conhecido por todos os rapazes, mas também ele era conhecido pelas moças. Dentre elas, uma trazia uma simpatia e uma atração muito grande por Francisco. Chamava-se Clara. Clara mantém visitas frequentes àquele tabernáculo, àquela obra que Francisco erguera. E em determinado momento,
devido à grande sintonia que carregavam e à intimidade que tinham para dialogar entre si, Francisco diz: Clara, aqui nós estamos reunidos, mas somos apenas homens. Quantas mulheres podem querer abraçar a mesma causa? Eu te peço que levante essa bandeira e traga as mulheres para o trabalho do Cristo. E ela, então, começa a dedicar a sua vida ao cristianismo. Ela funda a segunda ordem dos franciscanos, que seria a ordem das Clarissas. Essa ordem também não demoraria muito para crescer. Ela seria seguida da própria irmã e até da própria mãe, que também passaria a agregar, em tempos depois, o movimento que ela fazia. E elas recebem a igreja de São Damião para que possa ser sede desse novo movimento. E o movimento também começa a crescer e a florescer com todo o trabalho de caridades que elas ministravam. Clara, mais adiante, seria conhecida como Santa Clara, quando fosse canonizada pela igreja. Sob essas circunstâncias, Francisco decide que gostaria de conhecer a Terra Santa. Ele gostaria de conhecer os caminhos por onde Jesus passou. Ele gostaria de pisar o solo onde ele pisou. Gostaria de conhecer a Via Crucis. Gostaria de conhecer os locais onde ele orou. E decide que deveria partir para o Oriente. E parte numa jornada solitária, visando alcançar a Terra Santa. Quando ele cruzava o deserto do Saara, ele alcança uma aldeia do sultão Al-Kamil, que era um dos, vamos dizer, poderosos daquela região. Ele é recebido e imediatamente feito prisioneiro. Mas ao demonstrar a força da sua fé, a confiança que carregava dentro de si, num instante goza da liberdade de viver dentro daquela aldeia e passa a se tornar uma pessoa com quem esse sultão dialogava com muita frequência. Quando Francisco decide que deveria seguir a jornada adiante, o sultão pede: fique. Ele fala: eu fico se me permitires professar a minha fé e trazer a todos a minha fé. Ele falou: eu não posso fazer isso, mas eu te permito que você possa pregar aos meus súditos. E ele passa a pregar o cristianismo dentro de um território onde o pensamento islâmico reinava. Mas, tendo a sua jornada prosseguir, ele consegue um amparo e também uma escolta do sultão para que ele pudesse chegar com segurança até Jerusalém. Quando ele se abeira na cidade, ele encontra com a quinta cruzada que houvera partido para tentar libertar a Terra Santa. Ele tenta induzir, então, os generais daquela cruzada a desistir da sua meta. Por quê? Sabia que eles não teriam sucesso naquela batalha. Ele predisse a queda, mas ainda assim, os cruzados foram adiante e foram derrotados por aqueles estrangeiros que estavam a ocupar Jerusalém. Francisco trabalha incessantemente auxiliando os feridos daquela guerra, aqueles que foram vítimas das flechadas, que foram vítimas da espada, amparando aqueles que se encontravam moribundos perante a morte. E durante essa tarefa é que ele recebe um mensageiro que lhe traz a notícia: sua comunidade está em crise. Então ele decide retornar a Assis. Pelo caminho, ele tomaria conhecimento de que seus seguidores não estavam conseguindo se manter submissos àquelas regras rígidas iniciais da ordem. Então ele volta pregando pelo caminho, mas antes de ir a Assis, ele vai a Roma para pedir auxílio ao Papa. E quando retorna para a sua cidade, ele se depara com uma cena que ele jamais imaginava. Ele se depara com seguidores que houveram desposado mulheres, tinham filhos e queriam continuar a pregar. Eles se deparavam com outros que defendiam incluir a suntuosidade do ouro dentro da humildade das suas igrejas. Eles se deparavam com alguns que consideravam rígidas demais aquelas regras
e que deveriam ser modificadas. E é nesse conflito que às vezes ele reage até com certa violência. Ele não aceita aquela condição, porque tudo estava muito perfeito quando ele saiu. E é no meio dessa crise que o Papa intervém. Vai até a Francisco e diz: não tem como tantas pessoas se submeterem a tamanha rigorosidade. Nesse instante surge a terceira ordem, a ordem dos leigos, que era um grupo de pessoas que queriam continuar a sua vida comercial e profissional, a sua vida matrimonial, mas que queriam se dedicar a praticar aquele bem. E essa ordem se torna, vamos dizer assim, submissa dentro da ordem franciscana. Mas Francisco encontrava-se extremamente magoado. Ele houvera passado dos seus 40 anos e lhe doía ver os seus ideais aparentemente se desmancharem em suas mãos. E numa das vezes que ele precisava desabafar, a quem ele recorre? A Clara de Assis. Conversando com Clara, perto dos seus discípulos que o acompanhavam sempre, ela ouve as suas lamentações e, ao terminar, com a sua voz doce, perante todos e fala: Francisco, você precisa aprender a se desapegar das coisas materiais. Todos falaram: como assim? Os discípulos ficaram abismados. Ele mesmo ficou atônito. Você precisa aprender a se desapegar das coisas materiais. Ele: mas isso é tudo que eu sempre quis. Pois bem, a quem pertence essa obra? A você ou ao Cristo? Ele: ao Cristo. Você não é dono disso aqui. Pertence ao Cristo. E ela há de sobreviver independente de você. Desapegue, porque isso não te pertence. E dessa vez Francisco é chamado ao seu mais extremo desapego. A ordem ganhar a vida própria. Ela agora precisava ter a unanimidade para sobreviver. E a unanimidade não estava submissa a toda a sua capacidade de doação, porque aquilo era uma coisa muito íntima dele mesmo. Poucos tinham a capacidade de seguir na pureza o seu exemplo. Então, Francisco mantém-se na porciúncula, mas agora com a sua saúde já mais debilitada. A sua visão começa a se escassear, ele fica quase cego. Mas ainda assim, impõe-se rigidamente no atendimento aos leprosos, ao atendimento das comunidades e de todos que precisassem. Era o mais ávido pregador do Evangelho, mas constantemente caía acamado. Numa das suas retiradas para pensar distante, que ele fugia para a floresta, e por lá ficava a meditar por horas, às vezes mais do que dia. Um dos seus discípulos o seguiu e viu que lá ele conversava com algo que ele não via. Eu não sou nada perto de ti. Mas, na verdade, ele via a imagem do Cristo. Ele via o brilho da luz do Cristo. E é sob uma dessas condições que ele é um dos primeiros cristãos a ser estigmatizado na história. Sem que nada acontecesse, ele recebe em suas mãos e em seus pés as marcas da cruz. E ele passa a conviver com essas chagas que não se curam e frequentemente sangram. Ele era tomado de júbilo pela proximidade que alcançara do Cristo, mas ao mesmo tempo não podia se conter dentro da vergonha de exteriorizar aquilo para as pessoas comuns. Então ele tentava ocultar aquelas chagas para que ninguém visse, para que ninguém tomasse conhecimento. Mas ele tinha dificuldades para caminhar, porque o pé doía e muitas vezes ele precisava ser carregado. Uma vez, levado para a cama, depois de esforço enorme, ele padecia. E aí um dos seus discípulos fala: Pai Francisco, eu preciso de um conselho seu. Aí ele falou: pode falar. Eu conheci um senhor aqui que utiliza no trabalho um pequeno currículo.
E esse burrico serviu por toda a vida, dando seu esforço no arado, dando seu esforço em todas as tarefas duras para o qual foi chamado. Mas o burrico não está mais aguentando devido à idade. E ele continua a surrá-lo. Ele continua a bater exageradamente e a exigir dele um esforço que ele não é capaz de dar. Então Francisco pergunta: quem é esse crápula? Nós precisamos ir até ele. Então o apóstolo humilde lhe fala: és tu, Pai. O burrico é o teu corpo, que não tem mais condições de atender ao seu chamado. É preciso que tenhas caridade e entenda o quanto ele já te doou. Francisco, então, humildemente se subordina e reduz a sua comissão de trabalho. Ele iria mais uma vez à Catedral de São Damião para despedir-se de Clara. E pouco tempo depois, junto dos seus discípulos, ele desencarnaria na Porcíncula, deixando-nos a prova de que é possível viver o Cristo, independente da época. Francisco de Assis, segundo narra as publicações espíritas, não casualmente receberam o nome de Giovanni, simplesmente ele era a reencarnação de João Evangelista. E é considerado, ele que tinha 16 anos de idade na época da crucificação, o apóstolo Carlos, que recebeu do Cristo: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, e que perseguiria o Evangelho pela sua vida, dando seu sangue, até conseguir trazer o Apocalipse, que nos serviria de roteiro até os dias de hoje, na ilha de Patmos, por onde foi retirado por muitos e muitos anos. Ele então retornara à terra para restaurar a igreja que se esfacelava diante do poder que houvera sido imposta. Ele trazia uma nova visão, e é esse, vamos dizer, esse movimento franciscano que nós vamos ver adentrar o Brasil para a catequização dos índios. Nós temos uma ligação extremamente próxima com Francisco de Assis. Ele não só traz o seu evangelho para cá com os seus emissários, mas é das mãos dele que a sua grande amiga Clara de Assis viria para tornar-se a orientadora espiritual de Divaldo Pereira Franco, com o nome de Joana de Ângeles. E cá nós estamos sob a égide de Francisco. Ele, quando tenta restaurar a igreja, ele vem nos mostrar que não é através da adaptação da igreja ao poder que nós construímos temporalmente que nós podemos chegar àquilo que almejamos, mas sim retornando o que nós construímos às bases do pensamento cristão. O Cristo deixou muito bem claro, lá no Sermão da Montanha, quando nos disse: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, pois esses alcançarão misericórdia. São esses que haverão de construir um novo tempo que há de chegar. O Apocalipse permitiu inúmeras interpretações personalizadas, que traduziram-se no fim do mundo, que chegaria no ano 2000 ou em épocas próximas, que pregava que, quando todos os desequilíbrios chegassem aos seus extremos, estaríamos próximos desse fim. Fez com que a igreja instituísse o juízo final como um marco para a mudança. E a doutrina espírita, compreendendo a fase de transição pelo qual a Terra passa, vem para mostrar que esse juízo já chegou, que ele já está acontecendo e nós estamos nesse tempo de transição. Se ali atrás, na época dos mundos primitivos, nós tivemos a oportunidade de aprender a lidar com o nosso instinto, como uma fase para preservar e sobreviver e nos multiplicarmos, foi quando chegamos aos mundos de expiação e prova, que nos foi dada a oportunidade de dominar a inteligência. O homem avançou e construiu o progresso, construiu a saúde, construiu as instituições sociais e políticas que nós temos nos dias de hoje. Nós temos uma sociedade organizada de uma
forma como jamais sonhamos lá. Alcançamos progressos que jamais podíamos imaginar há 100 anos atrás. Mas é fácil unir instinto à inteligência. Pena que isso torne o homem um crápula. Porque o instinto preza pelo egoísmo, voltar para si mesmo. Dotado da inteligência, ele se torna extremamente agressivo. E nós construímos as guerras que delinearam nossos mapas e que construíram também a nossa história. Chamados à transição, nós estamos à porta de um novo tempo, onde não mais o instinto ou a inteligência são o foco. O nosso foco passa a ser a consciência. E a consciência já vem sendo acordada por todos os lados da humanidade. Nós vemos instituições que brigam pelas minorias, quer sejam por identidade sexual, quer seja por cor da pele, quer seja por condição social. Nós nos preocupamos com as condições e as dificuldades que essas minorias, que não têm representatividade no poder, possam alcançar. A caridade jamais alcançou o volume que nós praticamos hoje. Só que nós vemos isso ao mesmo tempo que vemos desequilíbrios extremos, tal qual foi dito por João Evangelista no seu Apocalipse, que é interpretado como muitas religiões como o final dos tempos, e que nós sabemos que assim o é, porque todos os espíritos, mesmo aqueles que ainda não alcançaram a evolução necessária, têm a oportunidade, o direito, pela misericórdia de Deus, de uma encarnação para testar se ele tem evolução suficiente para almejar esse mundo de regeneração. Todo o desequilíbrio que nós vemos hoje é fruto dessa misericórdia, que nós temos que dar a chance igual a todos os filhos de Deus. Mas, se o instinto poderia conviver com a inteligência pode conviver com a consciência, mas o instinto não pode conviver com a consciência, porque são forças opostas. Uma é eu quero para mim, balas de dinheiro, contas na Suíça e por aí vai. O outro diz, eu quero que todos se beneficiem. São forças completamente avessas. E se nós queremos realmente adentrar esse mundo que nós tanto sonhamos, se nós queremos realmente alcançar a regeneração ou o paraíso prometido ao longo dos milênios da história, é hora de nós deixarmos a bagagem pesada para trás. E essa bagagem que foi forjada pelo instinto chama-se egoísmo. O mal, o câncer que corrói a alma humana. A origem de todas as chagas da humanidade. Somente deixando o egoísmo para trás é que nós vamos poder simplesmente seguir adiante e fazer parte desse novo mundo que se ergue à nossa frente. Francisco, como aqui esteve, ele mostrou que o segredo era viver o seu evangelho na sua feição mais pura, que era necessário